before we begin to speak about spiritual topics, we always pray for grace by which we may understand them in our hearts. Antes de falarmos sobre os tópicos espirituais, nós fazemos algumas preces para recebermos inspiração e a graça para realmente compreender esses assuntos no nosso coração. Om Jnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Namashistam Manumabhisachiputramatra Swarupam Rupam Tasya Rajamaruparim Maturim Gushtavatim Radha Kundam Girivaram Mahu Radhika Madhavasham Bhakto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tam Natosmi Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Mahavannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namaha Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Madhusudana Mangalam Rishikeshayam Mangalaya Tanu Hari Vishnu Charanamaprena Krishnasya Smaranadhare Sarva Vignani Nashyanti Mangalasya Nasamshaya. So we're praying that by the grace of our Gurudev, by the grace of the Vaishnavas, by the grace of the Lord, we may gather here for the satisfaction of all. Nós oramos para a satisfação do nosso Guru, do nosso mestre espiritual, para que esse nosso encontro frutifique na satisfação de todos. So our topic of discussion today was the phrase Yoga Karma Sukoshalam, or the idea that yoga is the art of action. O tema da conversa de hoje é esse verso do Bhagavad Gita, Yoga Karma Sukoshalam, que diz que o yoga é a arte da ação. And this is my first time visiting the My Yoga studio, so we're seeing most likely all of you are practicing some, I don't know what they call it, Hatha Yoga, or I see some Vinyasa Flow, or these various other types are there. Essa é a minha primeira vez visitando o My Yoga e acredito que todos vocês praticam alguma forma de yoga ou de Hatha Yoga. And I can say for myself that I also first was practiced some Hatha Yoga before I learned about the full or the deeper qualities of yoga. Também na sua própria experiência, ele também inicialmente através do Hatha Yoga começou o interesse através do Hatha Yoga até descobrir os aspectos mais profundos e as qualidades mais profundas do yoga. As when I was like a teenager, my mother was a regular yoga practitioner. She came to a studio like this one a few days a week and would practice. And when I was in high school, then sometimes I started to go with her and participate in the classes. Quando eu era um adolescente, a minha mãe frequentava aulas de yoga num estúdio semelhante a esse. E com o tempo, ele também começou a frequentar algumas aulas. But actually, I went to some of the classes and learned some of the processes, but actually, I never felt comfortable doing yoga in a big group. I was always shy to do yoga with so many people. Ele frequentava as aulas e começou a se familiarizar com o processo, mas nunca se sentiu muito à vontade de fazer yoga num grande grupo, um pouco tímido de praticar yoga num grupo grande. And I like to practice like in my own room or someplace, and time to time go and get some teacher to show how I can improve. Preferia praticar no seu próprio quarto e de quando em quando frequentar uma aula e receber alguma instrução, correção de um professor que pudesse ensinar. And anyway, a few years in my life passed for some time, and then I started some additional reading about yoga, and then I discovered that there were many branches of yoga and like a whole system of life. E com o tempo, começando também a leitura e um estudo mais aprofundado do yoga, descobrindo que existem vários ramos de yoga
e que o yoga na verdade é um sistema para a vida, um sistema complexo para a vida. And I was very surprised to find that as we experience when we practice, Hatha Yoga, we feel that we see it as like some complete system that can bring our whole body into a state of health and attunement. E me surpreendeu ao ver que da mesma forma que o Hatha Yoga existe todo um processo que leva o nosso corpo a um estado de saúde, toda uma condição boa de saúde. And then as I started to learn about the broader limbs of yoga, I realized that as it is a system that can take care of the whole body, then the system as a whole can take care of all aspects of life. E conforme eu me aprofundei, ele se aprofundou no estudo do yoga, descobrindo os vários aspectos, os vários membros do yoga, entendendo que da mesma forma que o Hatha Yoga oferece todo um sistema para a saúde do corpo, os outros aspectos do yoga abrangem todos os âmbitos da vida, todos os aspectos da vida. But for myself, how it all fit together, so to speak, didn't become so clear until I came to study Srimad Bhagavad Gita. Mas como tudo isso se conectava, todos esses aspectos do yoga se conectavam, não estava tão claro até ele se deparar com o estudo do Bhagavad Gita. And there we, when we heard the explanation of karma, gyan, dhyan, bhakti, all of these things, then suddenly, life as a whole made sense. Então, conforme se familiarizou com as descrições de karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, então tudo fez sentido, toda a vida fez sentido e tudo se encaixou. And I realized that what I had initially come to was actually only a tiny aspect of a much bigger thing. I almost felt silly. E pude compreender que aquilo que primeiro me trouxe em contato com yoga era apenas uma ponta, um pequeno aspecto de algo muito mais amplo, e eu me sentia até... And what was particular, I felt for myself, I found some particular irony as I began to read the book. E particularmente ele percebeu uma certa ironia conforme ele se aprofundou no estudo do livro. Because the first lesson in Gita is what we call Atma Tattva, the truth of the self. Porque a primeira lição do Gita é chamado Atma Tattva, que é a verdade sobre o ser. Where the Lord says, Yatvevaham jatu nasham natam nime janadipa nachaiva na bhavishyami sarvevayam athaparam. Never was there a time that you did not exist. Esse verso diz, nunca houve um tempo no qual você não existiu. In other words, you are eternal. Em outras palavras, você é eterno. You have always been and always will be. Você sempre existiu e sempre irá existir. And I am also eternal. Eu também sou eterno. And everyone you see here, they are also eternal. E todos que você vê aqui também são eternos. And he goes on to explain how the soul cannot be affected in any way by the transformations of material energy. E continua explicando que a alma não pode de nenhuma forma ser afetada pelas transformações da energia material. And then reading the book and I'm thinking, okay, here we are learning about the soul, the eternal nature of the soul that is different than the body. Então aqui estamos lendo o livro, entendendo que a natureza da alma é diferente da natureza do corpo. And it's explained how to recognize the presence of the soul within ourselves. E explicando como reconhecer a presença da alma dentro de si. Indrani paranyahurindriya vyapyam paramana manasastu parabudhir yobudhe paratastusa. We can understand that our senses are superior to gross matter. Podemos entender que os nossos órgãos sensoriais são superiores à matéria grosseira. We're able to perceive and manipulate objects. Somos capazes de perceber e manipular objetos. But superior to our senses is our mind. E superior aos sentidos é a mente.
Because our mind can govern the functioning of the senses. Porque a mente governa o funcionamento dos sentidos. Or in some cases it can neglect to attend to the necessities of the senses. Ou às vezes pode também negligenciar, atender às necessidades dos sentidos. Like, for example, we're here in this room, maybe you're doing yoga or maybe you're talking to your friend, and that's all that you hear at that time. Por exemplo, nós estamos aqui nessa sala e talvez você esteja fazendo yoga ou conversando com o seu amigo, e isso é tudo que podemos perceber naquele momento. But if you stop and redirect your attention, you can hear the cars going by on the street. Mas se você parar e redirecionar a sua atenção, você poderá ouvir os carros passando na rua. But we may spend 1 hour here and never even notice the sound of the cars. Mas poderíamos passar 1 hora inteira aqui e nem sequer ouvir o barulho dos carros. Because our mind, our attention is focused on one thing, then even though our senses are perceiving other things, we have no awareness of it. Porque a nossa mente está concentrada em algo, então, apesar dos nossos sentidos estarem percebendo outras coisas, nós não estamos conscientes delas. So we can understand, by our own personal experience, the mind has a position superior to that of the senses. It can choose between, regulate them. Então podemos entender pela nossa própria experiência que a mente tem uma posição superior aos sentidos, que pode controlá-los. But then going to another level, we hear that the intelligence is superior to even the mind. E movendo-se para um próximo nível, entende-se que a inteligência é superior à mente. Because with our intelligence we can regulate how we use our own mind. Porque através da inteligência nós podemos regular como utilizamos a nossa mente. And with our intelligence we can say, by doing more of this or less of that, it will be in our interest or contrary to our best interest. Através da inteligência podemos pensar, fazendo mais disso ou menos daquilo, vai ser favorável ao nosso próprio interesse ou desfavorável ao nosso próprio interesse. And sometimes our mind, sometimes we are eating, maybe we're eating some dessert and then our mind is saying, oh, I want more dessert. Então, podemos estar comendo uma sobremesa e a mente dizer, sim, eu quero mais dessa sobremesa. But then your intelligence kicks in and thinks, well, that might not be good to eat too much of that. Or, oh, that's too expensive to buy too much, then I won't have money to get home, or whatever. We will start to analyze the pros and cons of having extra dessert. Então, com o papel da inteligência, podemos pensar, bom, talvez não seja tão bom comer mais uma dessa sobremesa, ou talvez é muito caro comprar mais uma dessa sobremesa, não vai sobrar dinheiro para voltar para casa, e dessa forma. So, the intelligence can regulate even the functioning of the mind. This is something you also experience in your own life. Então, a inteligência pode regular o funcionamento da mente, e é algo que você pode experienciar na sua própria vida. But then finally it says, Yobudes paratastusa. But even superior to the intelligence is the soul. Então diz, ainda superior à inteligência é a alma. Now, how is that so? This is the key point. Então, como é isso? Esse é o ponto crucial. And because we can sit here and with our intelligence we can have a discussion. Does the soul exist? Does it not exist? What is its nature? And so forth. Porque através da inteligência nós podemos sentar aqui e discutir se a alma existe ou não, qual é a função da alma, qual é a sua natureza. And we can say in the world today there's no shortage of persons who are considered to be intelligent who do not recognize the existence of the soul. Podemos dizer que não existe falta de pessoas no mundo hoje que são inteligentes e que não reconhecem a existência da alma. So how is it that the soul is superior to the intelligence? Então, como pode que a alma é superior à inteligência? So there is one story where one gentleman, he was struggling with this point, and he came to meet one of our gurus, Srila Bhakti Rakha Sridhar Dev Goswami Maharaj. Então, há uma história na qual
uma pessoa em particular estava com dificuldade sobre esse ponto, e até que ele veio a encontrar um dos nossos mestres, Srila Bhakti-Rakshak Sridhar Maharaj. At that time he was leading a group of pilgrims and they were in the Himalayas visiting some holy places. Naquele momento eles estavam com um grupo de peregrinos visitando os Himalaias, os lugares sagrados dos Himalaias. And they were camped out in some tents. It was evening time. Sorry, Maharaj. They were camped out in some tents. It was evening time. Eles estavam acampados em tendas e era fim do dia. And their campfire is there and devotees are playing this type of drum and chanting the Hare Krishna mantra. E estavam lá com fogo e sentados ali ao fogo, cantando, tocando esse tipo de instrumento. And it's a beautiful night in the Himalayas with bright stars and fresh air and so many things. E era uma bela noite nos Himalaias com ar fresco e estrelas. But it so happened that that day, Srila Guru Maharaj, he had a very bad headache, like a migraine headache. E naquele dia, Srila Guru Maharaj estava com uma super dor de cabeça. And he was resting in his personal tent. E ele estava descansando na sua tenda, na sua cabana pessoal. And at that time, one, you could say scholar or something like seeker of truth, he came and met the camp. E nesse momento, um buscador da verdade, erudito, chegou nesse acampamento. And he heard that one great sadhu has come here, and he wanted to talk to that sadhu about whether the soul exists or not. He wanted to understand this. E ele ouviu que um grande sadhu estava ali presente, e ele queria conversar com ele sobre a existência da alma, se a alma existe ou não. And so he came and he started to converse with some of the other monks and pilgrims who were in the campfire. Então ele chegou e começou a conversar com outros monges e peregrinos que estavam ali em torno do fogo. And they explained, well, actually, Srila Guru Maharaj is very sick today. He will not speak to us. He will not give a lecture this evening. E eles explicaram que Guru Maharaj está doente hoje, não está se sentindo bem, não vai falar conosco nessa noite. But please tell us your questions, and according to what we have learned, we will be happy to try to answer them. Mas por favor, nos diga as suas questões e conforme o que aprendemos e o que ouvimos, nós vamos tentar responder a você. And then this man started to discuss whether the soul is there or not. E então esse senhor começou a discutir se existe alma ou não. And he was very learned, very intelligent, and very argumentative. E ele era muito erudito, muito inteligente e muito argumentativo. And the devotees are trying to explain the matter to him, but he's making another argument and a question, and it's going on and on. E os devotos tentando explicar os assuntos a ele, mas o debate seguindo, continuando o debate. And you know, the wall of a tent is only some cloth; it is not soundproof. So Srila Guru Maharaj is in his tent, but he's hearing everything. Então, como vocês sabem que a parede de uma cabana é apenas um pano, né, o som passa livremente. E então lá de dentro o Guru Maharaj estava ouvindo toda a conversa. And he's hearing this argument go on, and he's little, like, not annoyed, but little disturbed to hear this man arguing so much. E ele lá de dentro ouvindo essa conversa e todo o argumento acontecendo, ficando um pouquinho perturbado com toda essa argumentação. And finally the pain caused by this man's ignorance became worse than the pain of the headache. Até que a dor causada pela ignorância desse senhor se tornou maior do que a dor anterior da dor de cabeça. So finally he sat up and said, "Okay, bring me this man." Então que finalmente ele se sentou e falou, então tá, chamem ele aqui. And Srila Guru Maharaj, he was famous for his ability to make people understand very clearly, very perfectly, spiritual principles. Srila Guru Maharaj era um perito em conseguir explicar e fazer as pessoas entenderem os assuntos espirituais.
And his style also was not only that he could convince you, not only that he could make you understand, but he could do it faster than anyone else. E a sua característica, o seu estilo, não só que ele conseguia explicar e conver a mensagem, mas conseguia fazer isso mais rápido do que qualquer um. And so he called that man and he said, I've heard you quote so many verses from the scriptures, so many verses have already been told to you from the scriptures, now hear one from me. Então, ao chamá-lo, ele disse, eu ouvi você citar tantos versos das escrituras, eu ouvi que tantos versos foram mencionados para você, agora escute esse um verso de mim. And then he told one shloka from the Bible. Então ele falou um verso do Bhagavatam, where it uses a moonlit night as an analogy. que usa uma noite iluminada pela lua como uma analogia. But on this particular night, the sky is cloudy. Mas nessa noite em particular, o céu está nublado. So, and this particular night where they're talking, that time some clouds had come into the sky, but it was around the full moon time, and the moon was in the sky. E exatamente nesse momento, algumas nuvens estavam ali na frente da lua e eram na época da lua cheia. So they're sitting together in the Himalayas, and he tells this man the shloka, and then he says, okay, now look in the sky. Então estavam nos Himalaias e ele falou esse verso e então disse, então olhe para o céu. And he says, what do you see? O que você vê? And then he says, I see clouds. E ele diz, eu vejo nuvens. And then he says, is the moon in the sky? E ele pergunta, a lua está no céu? And the man, he says, yes, the moon is in the sky. Sim, a lua está no céu. Do you see the moon in the sky? Você vê a lua no céu? No, I don't see it. Não, não vejo. So you know that it's there, but you don't see it. Então você sabe que está lá, mas você não vê. How is that? Como é isso? And then the man is thinking about it, he's not sure what to say. E o senhor começou a refletir e não sabia bem o que dizer. And then Srila Guru Maharaj, he says, you're seeing clouds in the sky. E Srila Guru Maharaj diz, você está vendo as nuvens no céu. But you're seeing those clouds by the light of the moon. E você está vendo essas nuvens pela luz da lua. Even though you don't see the moon directly. Apesar de você não poder ver a lua diretamente. You're seeing one symptom, one effect of the moon's presence in the sky. Você vê sintoma, efeito da presença da lua no céu. And therefore, you know that the moon is in the sky even though you don't see it directly. E portanto, você sabe que a lua está no céu, apesar de você não vê-la diretamente. And the man, he says, yes, of course, this is ordinary logic. I agree everything you're saying. E o senhor disse, claro, isso é uma lógica comum, eu entendo o que você disse. And then Srila Guru Maharaj, he said, your soul is like the moon, and your arguments are like the clouds in the sky. E então ele disse, a sua alma é como a lua, e os seus argumentos são como as nuvens no céu. This implies two things. E isso tem duas implicações. One, you're only able to form so many arguments about whether the soul exists because you have a soul in the first place. Primeiro, que você só é capaz de formular tantos argumentos se a alma existe, porque você tem a alma em primeiro lugar. And two, all the arguments you're making are only obscuring your understanding of the soul the way the clouds are covering the moon. E em segundo, todos os argumentos que você está oferecendo apenas obscurecem a presença da alma, assim como as nuvens no céu. So, the soul, consciousness itself is self-evident. A alma, a consciência em si é auto-evidente. We can experience the existence of consciousness for ourselves directly. Nós podemos experienciar a existência da consciência para nós diretamente. And
this consciousness is animating the intelligence, the mind, the senses, the body, and so forth. Essa consciência está iluminando a inteligência, a alma, os sentidos e assim por diante. So in this way, we'll go through this process of self-discovery. Então, dessa maneira, nós passamos por esse processo de autodescoberta. From gross to subtle. Do denso para o sutil. From matter to the senses, to the mind, to the intelligence, to the self, the soul. Da matéria para os sentidos, para a mente, para a inteligência e para a consciência, para a alma. So, then we come back to this beginning statement of Lord Krishna in the Bhagavad Gita. You are eternal. You are a soul. Então voltamos a essa declaração inicial de Krishna no Bhagavad Gita. Você é eterno. Your true self is not the body that you perceive. O seu verdadeiro ser não é o corpo que você percebe. And he says, Dehosmin jata dehe komaram jovanam jara. Dehantara praptir dhirastatra namuyati. That the body, once it's born, it'll inevitably die. O corpo, uma vez que nasce, ele vai inevitavelmente morrer. And it will pass through a stage of growth and then decay. E vai passar por processo, por estágio de crescimento e decadência. And the soul within the body will remain the same while this cycle passes. E a alma dentro do corpo se mantém a mesma enquanto esse ciclo acontece. So we understand that we existed before the existence of this body, will continue to exist after this body has died. Então entendemos que nós existíamos previamente, antes da existência desse corpo, e continuaremos a existir após a não existência desse corpo. So here Krishna says the wise are not heavily concerned with this, body passing through the cycles. They're concerned with the soul within the body. Então, o sábio, Krishna diz, o sábio não está muito preocupado com essas mudanças corporais, não está preocupado com a existência da alma dentro do corpo. He says every day, another analogy he uses there, he says every day you wake up, you put on fresh clothes. Outra analogia que é oferecida é todos os dias quando você acorda, você coloca roupas novas, roupas frescas. You wear them for the day, and at the end of the day you discard them. Você as usa ao longo do dia e no final do dia descarta. And the next day you don't want to put on the clothes you wore yesterday that are dirty or sweaty or whatever. You want to put on fresh clothes. E no dia seguinte você não quer vestir as mesmas roupas que estão sujas, suadas. Você quer colocar roupas novas. This is everyone's experience. Isso é a experiência de todos. And Krishna says the soul puts on bodies and discards bodies in the same manner. Então diz que a alma veste corpos e descarta corpos da mesma forma. And generally speaking, everyone is afraid to die. De forma genérica, todos estão com medo de morrer. But on the other hand, do you really want to live in some old, decrepit body forever? Mas por outro lado, você quer realmente viver num corpo velho, decadente, para sempre? I mean, if we're like a child, like, what would be the best option? They want something new, something fresh, something cool. Então, como uma criança, qual seria a melhor opção? Nós iríamos querer algo novo, algo jovem, algo fresco, algo legal. And so, anyway, other points are there, but the first lesson of the Gita is the eternality of the soul. Então, outras considerações estão lá, mas esse primeiro ensinamento do Gita é sobre a eternalidade da alma. And so, I wanted to make a point about my own experience, first reading Bhagavad Gita after having practiced yoga. Eu queria falar um pouco da minha própria experiência sobre ler o Bhagavad Gita após de ter feito um pouco de yoga. Which, for me, it was very ironic to read this. O que para mim foi um pouco irônico ler isso. That
I had started to practice yoga thinking it is a way to make the body healthy. Eu comecei a praticar yoga pensando que seria uma forma de deixar o corpo saudável. And then when I read the proper explanation of what is yoga, it has nothing to do with the body, it's all about the soul. E quando eu li sobre a explicação apropriada do yoga, que não tem nada a ver com o corpo, tem tudo a ver com a alma. And I thought, my gosh, like how I was very surprised. E ficou muito surpreso dessa forma. But then as you read on, then what really comes about is how to find this balance, or how to, properly attune the body and the soul. This becomes the major theme of the book. Conforme você continua a leitura, surge a questão de como encontrar o equilíbrio, de como integrar essa resistência do corpo e da alma. So then, right, the primary, explanation goes that once we understand the eternality of the self, the true self, then what are we to do with that, or what is the proper use or the proper way for the soul to live? Então a próxima consideração é, quando entendemos sobre a eternalidade do ser, então qual é a forma correta da alma viver? And in short, we can say that is called yoga. E de uma forma breve podemos dizer que isso é o yoga. So yoga really means the culture of the soul. Então yoga realmente significa o cultivo ou a cultura da alma. The way that the soul moves through this plane. A maneira pela qual a alma existe, se move neste plano. How does the soul adjust itself to the intelligence, to the mind, to the senses, to the world, to people, to all the various circumstances? That experience of adjusting the soul to all of these things is yoga. Como que a alma se ajusta, se harmoniza com a inteligência, com a mente, com os sentidos, com as outras pessoas, com as situações. Todo esse ajuste é o que se chama de yoga. So, naturally, there will be some component that explains how the soul can best attune itself within the body. Então, naturalmente, haverá componente de como que a alma melhor se ajusta com a existência do corpo. But this is the point to understand, is that what is practiced as Hatha Yoga is something that's done for the sake of the soul, not for the sake of the body, actually. Isso é algo importante para entender, que o Hatha Yoga é algo que é feito for the sake of, for the benefit of. Para o benefício da alma e não para o benefício corporal. And so we can say, like, if someone comes to practice pranayama and so many things, thinking, oh, this will be healthy for my body, it's sort of like wearing the shirt inside out or the hat backwards or something like that. It's like, that will also happen, but that's not actually what it's for. Então, se alguém vem a praticar pranayama pensando que isso vai me fazer bem para o meu corpo e para a minha saúde, é na verdade uma concepção invertida, porque não é exatamente para isso que serve, como vestir um chapéu ao contrário, uma camiseta ao contrário. And this, to understand that, we can go deeper into yoga as a whole. E para entender melhor isso, nós podemos ir mais a fundo no que é o yoga como todo. So the Lord, He says, speaking directly to the soul, He says, karman yevari karaste. The natural function, the right of the soul, is to perform duty. Então, o Senhor fala diretamente para a alma, que a natureza da alma é performar o seu dever. However, the soul is not entitled to the results produced by the performance of duty. No entanto, a alma não tem o direito aos resultados produzidos pelo performar do seu dever. So one should perform action, but not for the sake of the results produced by the action. Então deve-se performar ações
but not for the sake of the result. Mas não pelo interesse no resultado de performar essas ações. And one should also not give up action as a whole. E também não se deve abandonar as ações como um todo. Now that may sound very abstract. Isso pode soar muito abstrato. So I heard Sao Paulo is the place where everyone comes to earn money. Eu ouvi que São Paulo é o lugar onde todos vêm para ganhar dinheiro. And so if we put this in like, what is it, Paulista language. Se colocarmos isso numa linguagem paulista, then if we translate Bhagavad Gita into Paulista, then Bhagavad Gita is saying, you can work, but you can't get paid. Então, se formos traduzir para uma linguagem paulista, o que o Bhagavad Gita diz é: você pode trabalhar, mas você não pode ser pago. So you're not allowed to work if you get paid, and you're not allowed to quit. Você não pode trabalhar se você for pago, também você não pode abandonar o seu trabalho. He said, well, this is craziness. Então, isso parece loucura. But actually it's not. Mas na verdade não é. And to understand that, we have to feel in our hearts what is the nature of the soul. E para entender isso, nós temos que sentir no nosso coração qual é a natureza da alma. The nature of the soul is to do good, is to serve. A natureza da alma é fazer o bem, é servir. And service means to benefit someone other than yourself. E serviço significa beneficiar alguém que não seja você mesmo. Or if we go into a deeper sense, love. Se formos num sentido mais profundo, amor. What is love? O que é amor? Our Gurus teach, love means to serve whom we love. O ensinamento do nosso mestre é: amor significa servir aquele que amamos. We're accustomed to saying, I love pizza, I love pasta, I love what pleases me. Estamos acostumados a dizer: eu amo pizza, eu amo pasta, eu amo aquilo que me satisfaz. But true love means that I find pleasure in pleasing someone else. Mas o verdadeiro amor significa que eu encontro satisfação em satisfazer ao outro. To love something is not to enjoy it, but to love someone is to cause them to enjoy, bring pleasure to them. Então, amar não quer dizer desfrutar de algo, mas quer dizer fazer algo que traz satisfação e desfrute a outra pessoa. And so this is like the very kernel of the whole thing, this shift. Então essa mudança é o ponto central de tudo. The nature of the soul, the natural potential of the soul is to love. Que a natureza da alma, que o verdadeiro potencial da alma é amar. And to love means to serve. E amar significa servir. Which means to satisfy our beloved. Que se traduz, que significa satisfazer aquele que amamos. Not to take pleasure in things that we have access to, so to speak. Não se satisfazer ou sentir prazer de coisas que nós temos acesso a elas. So, boiling it down, love means to give pleasure, not to take pleasure. Então, boiling it down. Amar significa dar prazer e não receber prazer. In short, to give, not to take. E mais reduzido, dar e não receber. But I don't know about the Brazilian, but in our common English language, we're always using love for this sense of take. Não sei com relação ao português, mas em inglês estamos sempre usando essa palavra amor no sentido de receber. And so we're here to say, that's wrong. We're here to say, this has to change. Estamos aqui dizendo que isso é errado, isso tem que mudar. And to change that, to really make that shift, the implications of that imply all the spiritual truths, all the hidden secrets of the Veda and so forth. E essa mudança, fazer essa mudança,
implica em toda a verdade espiritual, todos os ensinamentos espirituais dos Vedas. And what's implied is that when the soul acts according to its nature, it will feel satisfaction. E o que se implica, o que resulta é que quando a alma age de acordo com a sua própria natureza, ela vai sentir satisfação. Which means, to the extent that the soul pleases others, that act of giving pleasure will also produce pleasure for the self. Que significa que na medida que a alma traz prazer e satisfação aos outros, ela vai se sentir satisfeita e plena. But as soon as we want to get pleasure without first providing it for someone else, then it's gone. Mas tão logo queiramos obter prazer sem ter oferecido prazer a outro, então a satisfação se vai. So now let's go back. You're allowed to work, but not to get paid. Então vamos voltar. É permitido que você trabalhe, mas não que seja pago. Means the soul is there to love, to serve others, not to take the results of its actions for itself. A alma está lá para servir, para amar a outros e não para receber o resultado das suas ações para si mesmo. And it's explained that the source of dissatisfaction in life, or the thing that clouds our experience of spiritual truth, e é explicado que essa é a fonte da dissatisfação na vida, aquilo que encobre that which clouds, like we feel disconnected from it, so to speak. que nos deixa desconectados da satisfação. Like if we go, we want to talk about the soul, or we want to talk about spirituality, then if you go to the bookstore, that's labeled esoteric. Se formos falar sobre a alma, se formos numa livraria e perguntar sobre a alma, estudo sobre a alma, vai estar na categoria de esotérico. Right? In the scripture, Atma, it means the self. Right? So to go to talk about who you are, that's esoteric. Então, se formos falar de quem você realmente é, isso é esotérico. Rather, this is the most normal, this is the most simple, this is the most direct personal subject there can be. Quando isso é o assunto mais simples, mais normal e mais natural que pode haver. But yet, when we enter into these topics, they seem mysterious, far off, unknown. No entanto, quando entramos nesses tópicos, eles parecem abstratos, desconhecidos. What produces that disconnection, or that sense of distance? What is the cause of that feeling? O que produz essa sensação de desconexão, de distância? And it explains that tendency, or that mistaken belief that you are entitled to the results of your own actions. A ideia, ou acreditar de que você tem o direito ao resultado das suas próprias ações. Right? To think that I'm entitled to the results of my action implies the idea that my purpose is to enjoy, not to serve. It's contrary to the nature of the soul. Pensar que eu tenho direito ao resultado das minhas ações é contrário à própria natureza essencial da alma. So later the Lord, he says, Perdi um pedaço, I missed some point. okay. Pensar que eu tenho direito ao resultado das minhas ações, que eu existo para desfrutar e não para amar e servir. Isso gera uma concepção contrária à própria natureza da alma. So the Lord says, Kripana falahitava. The people who act just to get the result of what they do for themselves. Então é dito, as pessoas que agem apenas para receber o resultado das suas ações para si mesmo, they're cheated. Eles são enganados. The guy who gets what he pays for, he's cheated.
A pessoa que recebe aquilo pela qual ela pagou, ele é enganado. The guy who worked hard and get an honest pay for his work, he got cheated. Aquele que trabalhou duro e ganhou e recebeu honestamente pelo seu trabalho, ele está sendo enganado. By who? Por quem? By himself. Por ele mesmo. What did he lose out on? O que ele está perdendo? The joy of sacrifice, the joy of giving. A bem-aventurança, a felicidade de sacrificar, a felicidade de dar. The natural joy of the soul itself. A felicidade natural da alma em si. In other words, there's no greater joy than the joy of giving, than the joy of love. Em outras palavras, não existe felicidade maior do que a felicidade de dar, do que a felicidade de amar. And to leave that aside and then you're doing some work, you're doing some service, and then you're taking all the results for yourself. You're cheating yourself out of the joy of giving that away. E deixar isso de lado para receber o resultado das suas ações e desfrutar dos resultados das suas ações, você está enganando a si mesmo, né? Deixando o sacrifício de lado. So, in other words, we're trying to say that the soul is free at all times to give, to serve. Em outras palavras, o que estamos tentando dizer é que a alma é livre a todo momento para dar, para amar. And we're promoting this like this is some new or interesting possibility in life. E estamos promovendo isso como uma possibilidade nova na vida. But normally when we think like, my God, I have to work again today. It's like, we all have to work constantly. We're like bombarded by this. Mas quando pensamos, meu Deus, eu tenho que trabalhar hoje de novo. E nós temos que trabalhar o tempo todo. Nós estamos sempre sob essa pressão, sendo bombardeados por isso. And we spend our life thinking, once I earn a little more and I make this payment and I get this and I get, then I'll be satisfied. I just need a little more. E passamos a vida pensando, quando eu tiver um pouco mais, quando eu ganhar um pouco mais, e minha situação for um pouco melhor, e daí sim eu vou poder estar satisfeito. And we dread work. Nós odiamos o trabalho. Think of it. The majority of the days of your week, a maioria dos seus dias da semana, the majority of the weeks of your month, a maioria das semanas do seu mês, the majority of the months of your year, a maioria dos meses do seu ano, the majority of the years of your life, a maioria dos anos da sua vida, they're all work. São preenchidos de trabalho. And then another chunk is shaved off for commute. E aí um outro pedaço grande é separado para ir e vir. Then another chunk is shaved off for shopping, sleeping, bathroom. E outro grande pedaço é separado para compras, dormir, ir ao banheiro. And then you've got this little sliver of like, I get to do what I want. Você tem aquele pedacinho da sua vida para dizer que, aqui eu posso fazer o que eu quero. And you do all of this just to get that. Você faz tudo isso para ficar com aquela fatia. And it feels like you can never get enough of that free time or that chance to whatever it is that you like to do. Visit your family or visit your friends or walk in the mountains or however anyone and everyone likes to, try to make themselves happy. E a sensação é de que nunca é o suficiente o que você consegue daquele tempo que você tem para fazer o que você realmente gosta, encontrar com os amigos, caminhar nas montanhas, o que cada um sente satisfação de fazer. And then we're bombarded with advertising about all the various things that we need to enhance this experience. Então somos bombardeados por propagandas de tudo que devemos fazer para aumentar essa experiência. But what the spiritual knowledge proposes, what Bhagavad Gita offers us, true yoga offers us, no entanto, o que o conhecimento espiritual propõe e o que o Srimad Bhagavad Gita nos oferece, is to transform this graph and make that huge section of your time that goes to work, that transforms into the most satisfying part of your day. And the little part of your day where you have to do something for yourself, that you tolerate.
e transforma esse gráfico daquela grande porção de que você tem que trabalhar na parte satisfatória e aquela outra pequena porção quando você pode fazer o que você quiser, você tolera aquela. And so we're going to like advertise this product, right? We can say this product, it can transform work into joy. Então, se nós fôssemos fazer uma publicidade desse produto, seria que esse produto pode transformar o seu trabalho em felicidade. Right? That's better than a fast car, that's better than a new phone, that's better than all the various amenities that are there to enhance your life. E isso é melhor do que um carro rápido, um novo telefone ou qualquer outra facilidade que supostamente melhora a sua experiência da vida. Think about that. There's nothing they can propose to you that would have a greater positive effect on your life. It's impossible. Pense sobre isso. Nada que possa ser proposto a você teria um maior impacto positivo sobre a sua vida. Right? So, in short, what the Bhagavad Gita is saying is that it's not that you're dissatisfied because you're not getting the desires that you have fulfilled. Então, de uma forma resumida, o que o Bhagavad Gita explica é que não é que você está dissatisfeito porque você não está conseguindo os resultados, a satisfação dos resultados das suas ações. Rather, it's saying you're killing yourself constantly desiring things that don't belong to you. No entanto, pelo contrário, diz que você está se matando, desejando coisas que não pertencem a você. It's not that the objects are lacking, it's this tendency to constantly desire things for yourself that is the actual cause of the dissatisfaction. Não é que faltam coisas ou que faltam objetos, mas esse desejo constante de desejar coisas, the constant desire to desire things, the tendency to desire things for yourself, that's actually the cause of the dissatisfaction. Essa tendência de desejar e de querer coisas para si mesmo é a causa da dissatisfação. So, right, if we come then to our theme of tonight, Yoga Karma Shukoshalam. Então, se falarmos do nosso tema de hoje, Yoga Karma Sukoshalam. Right? Yoga is the art of action. Yoga é a arte da ação. So what is the art? Então, qual é a arte? The art is to act, to work, but without attachment to the result. A arte é trabalhar, agir, sem apego ao resultado da ação. Right? To transform all the things that we unwillingly do in an unpleasant, unsatisfied way into a labor of love. Em transformar aquilo que nós fazemos sem querer e de uma forma unwilling and unsatisfying, né? Transformar essas ações sofridas, né, que fazemos a contragosto em um trabalho de plenitude, de amor. So this is the message, this is the idea. Yoga means to act without any selfish motivation. Então esse é o ensinamento, essa é a ideia. Yoga significa agir sem nenhum senso de automotivação. To act for the satisfaction of the Lord, for the benefit of all living beings. Mas agir para a satisfação do Senhor e de todas as entidades vivas. But the value of doing that, it has to be experienced for yourself. E o valor de fazer isso tem que ser experienciado individualmente. Do it, and then you'll feel some type of natural satisfaction within that. Faça, e então você irá sentir um tipo de satisfação a partir daí. And by then feeling the natural satisfaction produced by serving, by dedicating our life, our energy to the satisfaction of the Lord, we'll become free. E então, fazendo isso e agindo para gerar satisfação para o Senhor, nós vamos nos tornar livres. So, it says, Buddhi Yukta Prajati Kaman Sarvam Partha Manogatam. Saying all the desires, all the things that you want, that's all like
like floating in your mind. That's all on the mental plane. Esse verso diz que todas as coisas que você deseja, todas as coisas que você quer, estão apenas flutuando no plano mental. But by learning the process of yoga and applying it with our intelligence, Mas aprendendo sobre o processo de yoga e aplicando com a nossa inteligência, then Atman Yatmana Tushta, then we can satisfy ourselves with our own self. então poderemos nos satisfazer consigo mesmo, com nós mesmos. Means we can tap into the natural satisfaction that's present in the soul. Podemos nos conectar com a satisfação intrínseca presente na alma. That the soul is naturally fulfilled by acts of love, acts of service. Que a alma é naturalmente plena e satisfeita por atos de amor, por atos de servir. And to put it more bluntly, you're sitting on a gold mine and you're ignoring it and living in some cubicle and running through Sao Paulo like, you know, afraid you're going to get robbed of your random stuff that you slaved to buy. Então, colocando de uma forma mais direta, você está sentado numa mina de ouro e vivendo num cubículo e correndo e andando por aí, por São Paulo, com medo de perder as coisas que você acumulou, de ser roubado. But as I say, someone may raise their hand and say, well, does that mean we should all just quit our jobs and stop doing all of these things? Então pode se perguntar, então isso significa que nós devemos largar os nossos trabalhos e parar de fazer o que nós estamos fazendo? No. But it means that you must 180-degree shift the intention, the motivation within your heart for why you're doing it. Não, mas significa que você deve fazer uma mudança 180 graus na sua intenção e na sua motivação de por que você faz tudo. And simply that adjustment within the heart, simply that adjustment of one's motivation and intention, e esse simples ajuste do coração, da intenção e da motivação, can transform what is, in one hand experienced to be toil, can turn it into, the natural satisfaction produced by service. Toil, labor, suffering. Pode transformar aquilo que é experienciado inicialmente como um trabalho duro, árduo, em um trabalho de amor e de servir, and so, de satisfação. After all these things, it's like, well, what are we dealing with here? Right? This is the teachings of the ancient scriptures. This is the spiritual wisdom that makes your life wonderful. Então, o que estamos tratando aqui é sobre esses ensinamentos das Escrituras que tornam a vida maravilhosa. And it's not a product, it's not a camp, it's not a this, it's not a... It's a quality of experience within the heart. Não é um produto, não é um camp, é a qualidade intrínseca que pode ser provada no coração. And it's something that you'll feel the value of for yourself to the extent that you get into it. É algo que você vai perceber o valor na medida que você praticar você mesmo. So, however, right, as we began, it's an art, which means it's an acquired skill. Então, como falamos, é uma arte, é algo que se adquire. Right? In other words, like, we're thinking whether we were going to come to the program tonight, and we texted someone to see if they're going, and then they didn't text us back for half an hour, and then we got annoyed. Why didn't you text me back? Em outras palavras, nós estávamos pensando se viríamos para o programa hoje à noite e mandamos uma mensagem de texto para alguém, passou meia hora, eles não responderam, nós ficamos um pouco incomodados, por que essa pessoa não me respondeu? And so you can go home in your life and you can analyze how much the things that you're doing, you're expecting certain responses, certain results from those things. And when you don't get them, you're getting mad. Então,
ao voltar para casa podemos refletir o quanto que ao fazer as coisas estamos com uma expectativa de receber algo em retorno, e se esse retorno não vem, nós ficamos bravos. And then look at that situation and realize that other person is not making you mad, you're making yourself mad. E observe essa situação e veja que não é a outra pessoa que está te enlouquecendo, te deixando bravo, mas você mesmo. So to boil it down in the words of our Gurudev, he said, even if others are bad, why shouldn't I always try to be good? Então, resumindo, de uma forma simples, nas palavras do nosso Guru, why should I be mad? Why shouldn't I be good even if others are bad? Por que não ser bom, apesar de outros serem maus? The natural fulfillment of living for the sake of an ideal, is superior to getting what you want from other people when you want it. A satisfação natural de viver por um ideal é muito superior do que esperar obter algo de alguém quando você quer. So I'll pause there. If anyone has a comment or a question, happy to hear that. Vou fazer uma pausa. Então, se alguém tiver algum comentário ou queira fazer uma pergunta, eu gostaria de ouvir. I just have a quick question. Hi, thanks for coming to visit us. So your teachings, they seem to be very pragmatic to those living the day-to-day here in São Paulo. And I think my question is, why do the more illuminated of you kind of retreat from that modern real world? We can say that, what we're discussing today, it's, so to speak, styled for who's gathered. We can start with Podemos that. dizer que o que estamos falando hoje aqui está desenhado e moldado para todas as pessoas que estão aqui reunidas. But the overarching theme is that the purpose of our life is to serve and satisfy the Lord. Mas o tema superior é de que o propósito da nossa vida é servir e satisfazer ao Senhor. And the means to do that is called bhakti. E a forma de fazer isso é chamado de bhakti. Bhakti means performing actions that are pleasing to the Lord without an expectation of a particular result for ourselves. Bhakti significa performar ações que sejam para satisfazer ao Senhor sem um interesse de obter algo em troca. And in the scriptures, the Lord explains that there are various ways that we can practice or engage in bhakti. E nas Escrituras é explicado de que existem muitas formas através das quais nós podemos nos engajar e praticar bhakti. And he starts in a very broad way. E ele começa de uma forma muito abrangente. He says, Yad karushi yadashnasi yadjuhusi dadasi yad tapasusi kunti tad karusha mararpanam. Whatever you're doing, do that, but for me. Então, ele começa dessa forma ampla, dizendo o que quer que você esteja fazendo, faça, mas faça para mim. So, it's a universal process. Anything done with the intention to satisfying him, can be a practice of bhakti. Então, um processo universal. Qualquer coisa que for feita com a intenção de satisfazê-lo é bhakti. But, later he goes on to say that while you can do anything, and if you offer it to me, I'll accept it, still, there's also stuff that I like. I also have preferences. There's certain things I like more than others. E então ele continua explicando que o que quer que você esteja fazendo, se você oferecer para mim, eu aceito.
mas também tem coisas que eu prefiro, tem coisas que eu gosto. And the scriptures describe so many different things. I mean, it's a large topic. E as escrituras descrevem muitas e muitas coisas, é um tópico abrangente. But then there's one place where one of our gurus, he boiled it down to just 64 things that he really likes. Mas existe um local que foi reduzido e resumido em 64 coisas que ele gosta. But then he also even went from there and he said, okay, but here's the 5 that are really the best. E ainda mais reduzido, aqui estão 5 coisas que são realmente as melhores. And then even from there, he got it all the way down to 2. E desde aí, ele ainda chegou em 2. Sadhu Sangri Krishna Nami Matra Chai Samsara Jinite Arkono Vasuna. These 2 things are to chant the name of Krishna and to serve the devotees of Krishna. Essas 2 coisas são cantar os nomes de Krishna e servir os devotos de Krishna. Among all the so many things you could do with your life, these are the best. Dentro de todas as coisas que você possa fazer com a sua vida, essas 2 são as melhores. And why? Because they're Krishna's favorite. Porque essas coisas são o favorito de Krishna. So, someone who's entering into this life of yoga, wanting to, learn this art of acting without selfish intentions. Então, para alguém que está entrando nesse âmbito, nesse mundo do yoga, querendo aprender como agir sem interesse egoísta, egocêntrico, then, if they want to go all the way into this, so to speak, then they'll just immerse their entire life in doing these most refined activities that are most pleasing to the Lord. E se eles quiserem ir bem a fundo e dedicar toda a vida, eles vão estar imersos nessas 2 atividades que trazem mais satisfação ao Senhor. So the path is simultaneously very wide, but also can be followed very exactly. Então, esse caminho é simultaneamente muito amplo, mas pode também ser seguido de uma forma muito estrita, direta. And whoever you are, according to whatever your inspiration may be, there's a way where you can go forward. E quem quer que você seja e qual seja a sua inspiração, existe uma maneira de ir adiante. But for those who want to really immerse themselves in it, then there's a more accelerated track, so to speak. Mas para aqueles que querem se imergir, se aprofundar realmente, existe um caminho, uma trilha mais rápida. So in that track, then you'll want to spend your life always in the company of others who are on the same path. E nessa trilha você quer passar o tempo da sua vida na companhia daqueles que também estão trilhando esse caminho. And you'll want to spend all of your time, as much as you can, always in remembrance of Krishna. E você quer passar todo o seu tempo, o máximo possível, sempre com a lembrança de Krishna. And always you want to be in the proximity of other practitioners so you have the chance to serve them. E você também vai querer estar na proximidade de outros praticantes para ter a chance de servi-los. And then, being in their company, you're also always reminded of Krishna. E também, por estar na companhia deles, você é sempre lembrado de Krishna. So for persons who are on the path to be in a temple, to be in a place where it's full of all people doing this, it's like heaven on earth. Então, para aqueles que estão nesse caminho, estar num templo, estar na associação de outros que também estão nesse caminho, é como um céu na terra. And everyone you talk to, everything you do, even when you take meals, even when you clean the floor, it's all related to Krishna, it's all related to devotees, it's all reminding you of Krishna, it's all, making spiritual life very vivid and tangible. E nesse ambiente, com todos que você fala, todos os assuntos, mesmo quando
durante as refeições, o que você come, o que você faz, tudo está permeado de assuntos e coisas que lembrem você de Krishna e que aprofundam a sua prática espiritual. So, naturally, persons who are of that inspiration, then they find so much satisfaction in that sort of life. Então, naturalmente, quem tem essa inclinação e essa inspiração encontra muita satisfação em viver dessa forma. But yet we're told, you can't enjoy it too much. No entanto, nos é dito, você não pode desfrutar demais dessa situação. You're not allowed to just be happy forever. Você não é permitido de simplesmente ser feliz para sempre. If really you appreciate that, then you should also take some time, make some endeavor to give other persons a chance to also appreciate that, also experience that. Se você realmente aprecia isso, você deve também dedicar algum tempo a falar, a inspirar outras pessoas a também virem a apreciar isso, compartilhar. So thus persons may spend some of their time in an ashram or a place like this, and may also spend other of their time visiting, going various places, talking with others, sharing the wealth, so to speak. Então, assim, pode-se passar, uma pessoa como essa, pode-se passar um tempo dentro de um ashram, dedicado num ashram, e em outros momentos visitar lugares, encontrar pessoas e compartilhar da riqueza. Como se diz. So this is perhaps the background, but the best way to get an answer to this question is just to come to the ashram and experience it for yourself. Isso é apenas uma referência, né? Mas a melhor forma de você experienciar isso é vir para o ashram e experienciar você mesmo. Muitas vezes eu fico muito angustiada, tem na minha mente, no meu sentir, uma busca por encontrar o propósito da minha alma nessa roupa que eu visto. Many times I feel some anxiety to find the purpose of my life in these clothes that I'm wearing now. E às vezes eu me pergunto, isso é errado porque isso é egoísmo? Ou seja, fazer essa busca é um desvio? Então essa é a minha pergunta. Many times I feel anxiety in my heart, in my mind, to find the real purpose of my life in these clothes. And I wonder, is this like self-centered, egocentric to like wonder about your own purpose and meaning of your life? If this is like wrong or self-centered? Yes, it is. But by doing it, it will lead ultimately to a benefit for others. Sim, essa atitude é autocentrada, mas vai em última instância levar a uma realização que venha beneficiar aos outros. And as we've discussed tonight, the nature of the soul is to love, is to serve, is to benefit others. Como discutimos, a natureza da alma é servir, amar, é beneficiar a outros. So, whatever your motivation may be for inquiring about it, upon really tapping into it, it'll produce satisfaction for someone. Então, qualquer que seja a sua motivação para descobrir esse propósito, vai resultar em algo que naturalmente vai trazer benefício a outros. And to even have the experience of, my gosh, I'm so selfish. E mesmo ter a experiência de, meu Deus, como eu sou egoísta. To feel a little repentance about that. That is a very healthy thing. That is very good. That is a symptom of really starting to connect with the higher self. E essa sensação de se sentir egocêntrico é na verdade muito bom, porque é um glimpse, é uma entrada no seu ser superior. To have some hesitation or dissatisfaction with being self-centered
is a symptom of the real self starting to come out. Começar a se sentir autocentrado e se sentir frustrado um pouco da sua própria condição autocentrada é um sinal de que o verdadeiro ser está começando a emergir. And ultimately, however it is, whatever road you took, it doesn't matter once you hit the free world. E, em última instância, não importa qual caminho que você fez, qual caminho você seguiu, uma vez que você alcança o plano da liberdade. He used this phrase, the Vaishnavas live in the free world. O Sripad Maharaj usou essa frase de que os Vaishnavas vivem no mundo da liberdade. Means they live completely free. Significa, eles vivem completamente livres. Means they do everything for free. They work for free. They're free. Eles fazem tudo com liberdade, eles trabalham de graça e dessa forma eles são livres. They live in the free world by their own choice. They give everything for free. And they exercise their freedom to give things away. E eles experienciam essa liberdade de dar e pela sua própria escolha eles vivem nesse plano. So you can say, am I working just to pay my bills and do this and that, or am I exercising my freedom of using my energy to benefit others throughout the day? Então, nós podemos pensar se nós estamos trabalhando para receber, para sermos pagos, ou se estamos exercitando a nossa liberdade de agir para o benefício dos outros. The cause of all of dissatisfaction is self-absorption, is the tendency to want to enjoy the fruits of our actions. This is the cause of every last source of anxiety, depression, whatever you want to call it. E a causa de toda dissatisfação, depressão, ansiedade, frustração, a raiz de toda essa dissatisfação é a atitude autoabsorta de querer desfrutar dos resultados das suas ações. What do you think? I am for him. Eu sou para ele. I belong to him. Eu pertenço a ele. My purpose is to please him. O propósito é satisfazê-lo. To the extent that this sentiment is prominent in our motivations and actions throughout the day, we'll find peace of mind, we'll find satisfaction. Na medida que essas intenções estiverem presentes nas nossas ações e atividades do dia, nós vamos encontrar satisfação. But this is no doubt contrary to the whole current of our modern culture. Isso é sem dúvida contrário a toda a corrente da nossa cultura moderna. I don't know about modern Brazilian government, but American government, many other, even the constitution of the country, the way the laws are written, the way the whole thing is founded, it's all based on the idea that you're entitled to certain things. Não sei bem sobre a Constituição, leis e o governo brasileiro, mas o americano é todo baseado de que você tem o direito a certas coisas. Right, like they say in America, life, liberty, and the pursuit of happiness. These are the virtues of all Americans, and all the people who come to America to get them. Você tem direito a viver, liberdade e a perseguir a sua própria felicidade. Right? No one can stop me from living. Ninguém pode me impedir de viver. I have liberty, I can do whatever I want. Eu tenho liberdade e posso fazer o que eu quiser. And I can enjoy unlimitedly. E posso desfrutar sem limites. This is, the American dream, let's call it. E esse é, digamos, o sonho americano. Right? The antithesis of, the messages we're discussing tonight. A antítese das mensagens que estamos discutindo hoje. Rather, you have liberty. No entanto, You você can tem pursue liberdade, happiness. você pode perseguir a felicidade. Right? But you're at liberty to serve. You're at liberty to devote yourself. In that sense, you're free. Mas você tem a liberdade de dedicar-se, de dar
a si mesmo. Nesse sentido, você é livre. Not that you're at liberty to just run all over the earth and claim it as your property and then, use it to do whatever, suits your fancy. Não que você tenha liberdade de andar por toda a terra, por todos os lugares e se apossar de coisas e usar para o seu próprio desfrute. But you're at liberty to use your time, your energy, your skills, whatever you may have, to render service, to express your devotion to the Lord and His devotees. Mas você tem liberdade para utilizar as suas habilidades, o seu tempo, a sua energia, para servir o Senhor e os seus devotos. And this is the life that will really fulfill us. E essa é a vida que vai de verdade nos satisfazer. And we can say that we're discussing these principles, but actually to follow all of them or to live our life in that way is almost impossible. Podemos dizer que nós estamos discutindo esses princípios, mas que vivê-los plenamente na nossa vida é praticamente impossível. And so as we mentioned as we began, unless and until grace descends to enable us to do that, it will remain out of reach. Como falamos logo no início, a não ser que uma graça descenda e nos permita viver nesse nível, não é possível. So, to feel the necessity for grace in our life, this is also an essential step on the path. Sentir a necessidade de receber graça na nossa vida também é um degrau, um passo essencial nesse caminho. And for some it only comes by trying to follow the path and then realizing I can't do it on my own. E para alguns isso acontece por tentar seguir esse caminho e entender que por conta própria eu não consigo. And actually that moment when you realize unless something comes down to enable me to do this, it'll never be possible, that moment is the first real step on the path. E esse momento no qual você entende que não vai ser possível, a não ser que algo descenda e me ajude, esse momento é considerado um ponto realmente essencial no caminho. So this grace that descends to inspire our hearts and clarify our understanding comes through Sri Guru. Então essa graça que descende para clarificar o nosso coração e inspirar o nosso coração, descende pela agência de Sri Guru. And Sri Gurudev, comes in a tangible form to guide us on this path and to show us by his own example how it is practiced. E Sri Gurudev aparece de uma forma tangível para nós nesse caminho, para ensinar e nos mostrar como que isso é praticado, como que isso é possível. And to say that to have the shelter of Sri Guru is the most helpful thing on the path is only an understatement. E dizer que ter esse abrigo, sobre o abrigo de Sri Guru é extremamente essencial para esse caminho, ainda dizer pouco. And strictly speaking, the scriptures say that you start the path in the proper sense from the time that you take shelter at the feet of Sri Gurudev. As escrituras dizem que você realmente começa a trilhar o caminho no momento que você está sobre o abrigo de Sri Gurudev. From the point that we surrender ourselves. A partir do momento que nós nos entregamos. And tonight we've been talking all like second chapter of Bhagavad Gita, very early section. Bom, essa noite nós falamos sobre o segundo capítulo do Bhagavad Gita, que é um período inicial. If we jump to the end, right? Sarva dharman prityaja mamekam sharanam praja. Leave everything, surrender to me. Se
pularmos lá para o fim, diz: abandone tudo e entregue-se a mim. Aham tam sarva papebhyo mokkha-yashami masuja. I'll do everything for you. Eu vou cuidar de tudo para você. Just give me your heart. Apenas me dê o seu coração. Just put yourself at my disposal and I'll handle the whole thing. Apenas se coloque à minha disposição e eu vou cuidar de tudo. So, in order to succeed in all of these things we've described, acting without attachment to the result, acting to satisfy, the Lord, all of these things become possible when we take shelter in His grace or we embrace His guardianship. Então, para ter sucesso nessa empreitada, nesse processo de agir sem o interesse do resultado das suas ações, se torna possível apenas quando aceitamos o abrigo, esse abrigo de Gurudev. And we can express that surrender to the Lord by taking shelter of His representative, Sri Gurudev. Nós podemos expressar essa nossa entrega para o Senhor por aceitar o abrigo do seu representativo. And, talking to any Representante. of the persons who have come forward in this sense, right? Then they'll say, such a decision or such a time was one of the most momentous, one of the, if not the most significant, phases on the path. E falando com outros que tomaram essa decisão, eles vão dizer que essa escolha foi a mais significativa e mais importante em todo o processo. And that, how much satisfaction or fulfillment comes into the heart, and after taking that step and practicing accordingly, that is what, keeps us alive and going today, so to speak. E a satisfação que surge de ter dado esse passo e depois praticar de acordo é o que mantém viva a inspiração. So that is for ourselves to realize for ourselves the importance and necessity of that, and then not waste a moment to come forward for what is in our best interest. Então, tá aí para nós entendermos. Can you repeat, Maharaj, so I can be more clear? That which is auspicious should be done immediately. Aquilo que é auspicioso deve ser feito imediatamente. That which is not so auspicious, we can delay that. Aquilo que não é tão auspicioso, nós podemos postergar. So if we can perceive that something will be valuable to us, if we have our own best interest at heart, then we will, proceed with it at all haste. Então, se pudermos perceber que algo vai ser beneficial para nós, e aí nós vamos querer optar por aquilo e seguir naquela direção. Eu gostaria de saber por que o caminho só começa de verdade quando você está sob os cuidados de um guru. É óbvio, é bem claro para mim que a ajuda de alguém mais iluminado que você só vai te trazer o bem e apressar e acelerar um processo, mas o teu caminho só começa quando você está sob cuidado, amparo de um guru. To understand why the path only begins when you are under the shelter of the Guru, you can understand that it will enhance your progress, be beneficial to have someone higher than you guiding yourself. But why is that it really only begins when you're under the shelter of Guru? Well, we can say this is like a yes and a no sort of answer. Podemos dizer que essa resposta é sim e não. Like we heard one story from Gurudev. Ouvimos uma história de Gurudev. In the Bhagavad, there is a boy named Dhruva. No Bhagavatam tem garoto chamado Dhruva. And
he decides that he wants to go to the forest to practice, we can say, yoga. E ele decide que ele quer ir para a floresta e praticar yoga. And by practicing yoga, he will acquire tapasya, some power whereby he can fulfill his desires. E através da prática de yoga, ele pode acumular um fogo, tapasya, e através dessa energia satisfazer os seus desejos. So as a young boy, he goes out in the jungle Então, como um jovem garoto, ele entra na floresta and he starts to practice pranayama on the bank of a river. e começa a praticar pranayama nas margens de um rio. And gradually he's intensifying the practice. Gradualmente, começa a intensificar a prática And he starts to eat less and less. e começa a comer menos e menos. After some time, he's only eating once a day. Depois de um tempo, ele só está comendo uma vez por dia. After some time, he's only eating once every 3 days. Depois de um tempo, ele está comendo apenas uma vez a cada 3 dias. This is from the, ancient times, the previous ages where different things were possible. Isso é das eras antigas, passadas, onde diferentes coisas eram possíveis. He's only eating once a week. Ele passa a comer apenas uma vez por semana. Then he doesn't eat for a month. Depois, ele não come por um mês todo. He starts drinking every few days. Ele começa a beber a cada alguns dias. Eventually he's living just on air. E eventualmente ele passa a viver apenas do ar. Eventually he's living on a few breaths a day. E eventualmente passa a viver com apenas algumas respirações por dia. But by the time he's gotten to this level, Mas no momento que ele chegou nesse nível, the power of his inhalation o poder da própria inspiração is so intense that it's extracting all the prana out of the entire animation. é tão intensa que começa a extrair o prana de tudo que está em volta. And all the gods in the heavens are going and they're choking when he's breathing in. He's sucking everything out. E todos os deuses no céu começam a sufocar, porque cada vez que ele inspira, ele está puxando a energia de tudo. So the gods go to Lord Vishnu Então os deuses vão para o Senhor Vishnu and they say, this boy is doing the most extreme pranayama I've ever seen. e eles dizem, esse garoto está fazendo a prática de pranayama mais extrema que nós já He's vimos. threatening the livelihood of the rest of the people in the universe. Está ameaçando a vida de todos os seres no universo. Go and give him some boon or, whatever reason he's practicing these austerities, go and give him something so he stops. Vai lá e dê a ele alguma bênção, satisfaça o motivo pelo qual ele está fazendo todas essas austeridades, de modo que então ele pare. So Vishnu says, okay, I'll manage. Então Vishnu diz, tá bem, eu vou cuidar. Then he's omniscient, so he looks and he sees, this boy is doing this, but he has no guru. Então ele é onisciente, ele observa e vê, esse garoto está fazendo isso, mas ele não tem um guru. Then one sage, his name is Narad Muni, Então um sábio, chamado Narada Muni, he says, Narada, ele o chama e diz, Narada, this boy is here, esse I garoto, need to appear to him and give him a boon. esse garoto está aí, eu preciso aparecer para ele e dar uma bênção. But he has no guru. Mas ele não tem um guru. So go down to the earth and go give him a mantra. Go be his guru. Então vá lá na terra e dê a ele um mantra e se torne o guru dele. Then I can come. Daí eu posso ir. So Narada goes down. Então Narada vai. And by Lord Vishnu's power, somehow Dhruva is distracted from his pranayama and he notices Narada is there. E pela potência de Vishnu, ele faz uma ilusão e ele se distrai do pranayama e observa, Narada está lá. And then Narada, he starts to speak to him and he gives him this mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. E Narada começa a falar com ele e dá a ele esse mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And then Dhruva, he starts to chant the mantra. E Dhruva começa a cantar o mantra. And then Narada goes away. E Narada se vai. And shortly after chanting, E pouco depois de cantar, Lord Vishnu appears. o Senhor Vishnu aparece. And it so goes that then suddenly Dhruva is seeing the beautiful form of Lord Vishnu.
E assim acontece que, de repente, Dhruva está ali contemplando a bela forma de Vishnu. His reddish, lotus-like feet, Seus pés avermelhados, pés de lótus avermelhados. his supple yet strong legs, Suas pernas firmes, fortes. silk, golden dhoti wrapped around them, Suas vestes douradas. a lotus-like belly button, Umbigo como lótus. and a broad, strong chest, Peito largo, forte. long, beautiful arms resembling snakes, Braços longos, belos como cobras. with reddish, lotus-like hands, Com mãos avermelhadas como lótus. sparkling bracelets and armbands, E braceletes, pulseiras brilhantes. and a large red jewel in the center of his chest, E uma joia vermelha no centro do peito. with his tranquil, moon-like face, Sua face tranquila como a lua. his shining, brilliant, like crown, Sua coroa brilhante. and that look in his eyes. E aquele olhar nos olhos. And seeing Lord Vishnu, E vendo o Senhor Vishnu, Dhruva's motivation for practicing the pranayam disappeared. a motivação de Dhruva para sua prática de pranayama se vai. He was so fulfilled, so overjoyed by the beauty of Lord Vishnu, he forgot even why he was doing what he was doing. Ele ficou tão satisfeito, tão preenchido ao ver a forma de Vishnu, que ele até se esqueceu por que ele estava fazendo aquilo que ele estava fazendo. And Lord Vishnu says, I am pleased with your austerities, now I want to give you a boon. O Senhor Vishnu diz, eu estou satisfeito com as suas austeridades, agora eu quero lhe abençoar. And but seeing Lord Vishnu overcome with his beauty, Dhruva, he says, I don't want anything. E ao ver o Senhor Vishnu satisfeito com a sua beleza, ele diz, eu não quero nada. And Vishnu says, no, I'm telling you, take a boon, now take one. Não, eu estou dizendo, aceite uma bênção, agora aceite uma bênção. And then Dhruva says, seeing you, I'm completely satisfied. Dhruva diz, ao vê-lo, eu estou completamente satisfeito. And I realized that what I was searching for before, his motivation for doing his pranayam was to attain a large kingdom. E ele realizou que o que eu estava fazendo antes, né, a sua motivação para toda a prática de pranayama era para obter um grande reino. He said, seeing you, I feel as though I've attained the most beautiful jewel, and all the pleasures of the world I was seeking, they look like broken glass on the ground. Ao ver você, eu sinto que eu obtive uma joia, e tudo que eu desejava antes, e todas as coisas materiais são como vidros quebrados. And then Lord Vishnu is pleased with his surrender, his having no selfish interest, only satisfied to behold the Lord. O Senhor Vishnu satisfeito com a sua entrega e com a sua satisfação de apenas ver, contemplar o Senhor. And so he gives him his own star and says, you can live here, will have your own kingdom on this star. Então ele lhe dá a sua própria estrela e fala que você pode morar aqui na minha estrela. And that is another thing, but the reason we're telling this is about Guru. Isso é outro assunto, mas o motivo pelo qual estamos falando isso é sobre Guru. Dhruva started the path without a Guru. Dhruva começou o caminho sem um Guru, But by doing so, mas por fazer isso, he also attracted the attention of the Lord. ele também atraiu a atenção do Senhor. So we can say, nothing goes unknown to the Lord. Podemos dizer que nada passa desapercebido ao Senhor. This is sometimes, some persons, when this subject comes, they think, if we're worshipping Lord, how can He reject that or not be aware of that? That's ridiculous. He knows everything. Como podemos pensar que se estamos o adorando, como que ele não vai estar ciente disso? I mean, say, you're right, don't worry. Você está certo, não se preocupe. But
when the Lord sees that someone is sincerely trying to serve Him, Mas quando o Senhor vê que alguém está sinceramente tentando servi-lo, then He comes to help them. He comes to give them the ability to improve in that. então Ele vem a ajudar, Ele vem a oferecer algo que vai ajudá-lo a melhorar. And so, Sri Guru comes and the disciple sees that the Lord has sent him to me. Então o Guru vem e o discípulo vê que o Senhor mandou ele para mim. As we mentioned, he is like the representative of the Lord. Como mencionamos, ele é o representante do Senhor. And, perhaps on a personal level to varying degrees, E talvez num nível pessoal, em vários níveis, but the majority of people, upon taking shelter of Sri Guru, they find that what they thought or understood to be Krishna or devotion becomes so much more evolved and refined under the guidance of Guru that they're almost ashamed or they laugh about what they might have been thinking at a time before. E vem a ser de que ao estar sobre o abrigo do Guru, que eles descobrem a concepção que eles recebem sobre o que é o Senhor, o que é Krishna, é tão mais evoluída e progressiva que eles até se sentem um pouco tímidos sobre o que eles consideravam anteriormente. Right? So in that sense of overwhelming appreciation for the Lord's representative, the Lord's grace of sending us a guardian, of sending us a guide, then this sort of statement can be made. Daí, no sentido de uma apreciação completa, de notar que o Senhor mesmo mandou um representante para nós, esse comentário pode ser feito. I don't know so much about things here, but I don't know, what can you say? Like some, pizza comes from Italy, something like this. Eu não sei muito bem sobre as coisas aqui, mas vamos dizer que uma pizza vem da Itália. And someone will say, I've had pizza many times. E alguém pode dizer, eu comi pizza muitas vezes. But someone will say, no. Unless you get real Italian pizza, you don't even know what is pizza. Não. Alguém pode dizer, não. Se você ainda não comeu a pizza italiana, você não sabe o que é pizza. Unless you get the real thing from the source, it's almost like you've never had it. Sim, a não ser que você tenha a coisa verdadeira vindo da fonte, é praticamente como se você não tivesse provado. Because the quality of the authentic thing is so great. Porque a qualidade da coisa autêntica é tão incrível. So we can read these statements in that light. Então podemos ver esse ensinamento sob essa luz. But sometimes people, they may feel, well then, is everything in my life meaningless? Is that what you are implying? Mas então, alguém pode pensar, mas então tudo na minha vida é sem significado? É isso que você quer dizer? But rather we can say, see it as, a great opportunity just in front of you. Mas podemos pensar de outra forma, de que é uma grande oportunidade na nossa frente. And think what's really most important is not so much where I am now, but where do I have the potential to reach, and what is most helpful to get there. Então, o que se torna mais importante não é exatamente aonde eu estou agora, mas aonde eu tenho o potencial de chegar e o que pode me ajudar a chegar lá. In that sense, we can also read it as a very hopeful thing. Nesse sentido, nós podemos pensar que é algo também muito esperançoso. Ben? We have cartels? Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Jai Samarika Shashi Gauram Gagam Bharga Govinda Sundar Ki Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Charja Maharaj Ki Jai Srila Bhakti Vijay Shri Vikram Maharaj Ki Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai Vishnupad Srila Bhakti Raka Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Ki Jai Shri Rupanu Guru Varga Ki Jai Ramacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Saparasat Shriman Mahaprabhu Ki Jai Shri Navadip Dham Ki Jai Shri Purushottam Dham Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Bhakti Devi Vrinda Devi Tulasi Devi Ki Jai Ganga Jamuna Ji Ki Jai Antaraj Shriman Bhagavatam Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samagata Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Harinama Sankirtan Ki Jai Nitai Gaura Pramanande Hari Jai Sripad Bhakti Kamal Tyagi Maharaj Ki Jai. Então nós queremos oferecer a todos uma prachada, nós preparamos algumas comidinhas para oferecer para vocês, para maná e outras comidas ali para complementar o nosso programa da noite. Happy to meet everyone. Happy to talk to anyone if they'd like to have anything else to say. Ele está se oferecendo está agradecendo a presença de todos e feliz de ver a todos e se oferecendo a conversar também, qualquer um que queira conversar com ele depois.